Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Ginocast Hípica. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante na saúde da mulher, que é sobre endometriose. E para isso eu gostaria de convidar a doutora Anne Dalboni, médica ginecologista e obstetra da Clínica Hípica, para tirar dúvidas e trazer mais informações sobre este assunto. Então, seja muito bem-vinda, doutora Anne. Muito grata pelo convite, Karen. Será um prazer a gente conversar mais e explicar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão relevante na saúde da mulher, né? Com certeza, e muito procurado também por mulheres. As queixas são muito impactantes na qualidade de vida da mulher. Então, a gente gostaria de começar perguntando, doutora Anne, o que é endometriose? Então, endometriose é uma doença inflamatória. Primeiro de tudo, vamos falar que a endometriose é uma doença benigna. Isso Sim. é importante de ser ressaltado. E aí, o que é endometriose? Endometriose é quando o endométrio, que é o tecido que fica na parte mais interna do útero, ele sai para fora do útero. Em vez de sair somente na menstruação, sair do corpo, ele vai para outros lugares. Então, ele pode atingir trompa, pode atingir os ovários, pode ficar em órgãos próximos, como bexiga, reta, enfim. E aí, como eu falei, é uma doença inflamatória, e é uma doença inflamatória crônica. E aí isso pode levar a aderências, a fibrose e, consequentemente, causar mais dor nas pacientes. Então, realmente é uma doença que gera muitos sintomas na vida da mulher. Mas existem muitas teorias sobre como é que a endometriose surgiu. Então, eu queria que a doutora explicasse como é que esses focos, esses que nós chamamos de endometriomas, eles vão parar fora do útero. Então, existem várias teorias hoje em dia. E quando uma doença existem várias teorias, várias hipóteses, é porque a gente não tem ainda uma causa extremamente definida para isso. São várias teorias que se complementam. A principal delas é a hipótese da menstruação retrógrada. O que é isso? Isso eu já estava explicando um pouquinho antes. Então, em vez da menstruação somente sair pelo corpo, ela vai para outro lugar. Então, ela sobe. Ela sobe pela trompa, e aí sai e vai atingindo, vai ficar com fragmentos de endométrio em outros lugares do corpo. Pode ficar em vários lugares, não somente nos órgãos mais próximos, como eu falei. E existe também a predisposição genética. Então, filhas de mulheres que têm endometriose, pode ser que ela venha a ter também algum tipo de endometriose. Pode ser o endometrioma, como você citou, que é a endometriose do ovário. O sistema imunológico também pode ser que ele ressalte. Então, assim, o sistema imunológico mais enfraquecido, ele pode fazer com que não reconheça e tentar destruir o tecido endometrial. Então, isso também é um ponto importante. E também os fatores hormonais. A gente sabe que a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, depende dele para poder começar a crescer o tecido endometrial fora do útero. E aí, assim, é só uma teoria que é certa? Não. Elas, na verdade, elas se complementam. E aí faz com que a gente pense como é que se dá realmente a endometriose. Então, realmente acredita-se que seja uma junção de vários fatores, na verdade, Isso, para tentar explicar a doença. isso. Mas, de qualquer forma, já que a gente não sabe muito bem, né, ao certo como é a origem da doença, mas como é possível o diagnóstico, então, desta condição? Na verdade, o diagnóstico da endometriose, ele é bem desafiador para a gente. Por quê? Porque existem muitos sintomas, muita coisa e muitas doenças parecidas. Ou Sim. seja, existe muito diagnóstico diferencial para poder a gente realmente diagnosticar como endometriose, né? Por exemplo, síndrome do intestino irritável ou alguma doença inflamatória pélvica. E aí, o diagnóstico ele vai envolver uma história clínica bem detalhada, em que o médico vai perguntar sobre como é a menstruação da paciente, se ela sente muita dor durante a menstruação, como é o padrão de dor fora do período menstrual, se existe dor na relação, que é a dispareunia, se existe dor ao fato de evacuar e também se piora durante o período menstrual, se tem muita dor durante a urina, durante o período menstrual. Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira individualizada, né? Vendo realmente a história detalhada da paciente para poder a gente conseguir. Outra coisa também, se a paciente já está tendo uma dificuldade de engravidar, então a gente realmente tem que fazer uma história bem detalhada para poder a gente conseguir seguir com a investigação dela. O exame físico dá muita coisa para a gente? Não, na verdade não. A gente pode ser que tenha alguns sinais Sim. que a gente consiga pensar sobre, ou então ter uma ideia,
mas ele também não é conclusivo. Existem os exames de imagem. A gente sabe que hoje em dia o padrão da gente conseguir ter uma boa, um bom diagnóstico é com a ressonância magnética e com a ultrassom de preparo. A tomografia a gente praticamente não usa mais. São esses dois. Só que a ultrassom com preparo, principalmente, tem que ser feito com um ultrassonografista bem qualificado para aquilo, para poder conseguir dar esse diagnóstico para a gente. E o exame mais preciso de todo é a laparoscopia. Então, a gente vai conseguir ver na paciente, mas é um procedimento minimamente invasivo, e a gente vai conseguir ver na cavidade abdominal quais são os focos, onde são os focos, e aí é um diagnóstico com tratamento já também. A gente já consegue tirar alguns focos dependendo daquela paciente. Então, realmente, para você perceber que não existe só a paciente chegar, existe todo um processo de investigação diagnóstica que envolve também a questão do exame físico, que é tão importante, a associação com exames de imagem quando houver indicação clínica. Então, a paciente, ela tem que estar atenta que é importante ela procurar um excelente profissional na área de ginecologia e obstetrícia para conseguir dar seguimento à questão diagnóstica. E muitas pacientes, quando recebem esse diagnóstico, elas ficam extremamente, estressadas, porque acham que acabou ali. Mas, na verdade, nós sabemos hoje que existem várias opções terapêuticas dentro dessa doença, né, da endometriose, mas como a doutora falou, não só o diagnóstico, como o tratamento deve ser individualizado. Então, doutora Anne, como é que funciona o tratamento dessa condição? Então, a gente vê muitas pacientes que chegam até a gente e já passou por diversos profissionais até conseguir realmente saber o que é que tem. E aí, como você falou, sente um alívio, na verdade, né? Quando a gente tem um diagnóstico. E aí, a partir daí, do diagnóstico, como é que a gente vai conseguir prosseguir? Como é que vai conseguir tratar essa paciente? Então, a gente pode ter vários arsenais. Então, o tratamento medicamentoso, a gente pode fazer com analgésico, para controle de dor, anti-inflamatórios, enfim. Pode fazer também com a terapia hormonal, pode ser com o anticoncepcional oral ou com o dispositivo intrauterino hormonal, para poder fazer com que bloqueie a menstruação, para não apresentar novos focos. Justamente falando naquela hipótese da menstruação retrógrada. Isso. Então, fazer com que a paciente não menstrue, para poder não lançar novos focos endometriais para fora do útero e, consequentemente, ter mais dor, mais fibrose e tudo mais que a gente já está conversando. Outro tipo de tratamento é o agonista do GnRH. Mas aí é isso, o tratamento ele precisa ser individualizado. Não tem como generalizar esse tratamento medicamentoso para todas as pacientes. Tem muito tratamento clínico que dá certo? Tem. Tem sim. Não necessariamente precisa ser cirúrgico. Mas aí a gente vai falar também do tratamento cirúrgico, que é uma opção. E que às vezes a paciente realmente precisa para poder, por exemplo, conseguir engravidar, ou então, dependendo do nível de dor, dependendo do nível das lesões, da infiltração que tá também, né? Das localizações isso, também, exato. não é? Exatamente. E aí a gente vai fazer a laparoscopia. E aí, é o que eu falei, né? É o diagnóstico, mas também termina sendo já o tratamento. Porque a gente consegue visualizar quais são as lesões, o tamanho das lesões, para poder conseguir tirar. E alguns tratamentos alternativos também, né? Então, assim, pode fazer acupuntura, dieta, mudança no estilo de vida de maneira geral. Então, assim, termina sendo, às vezes, uma doença um pouco estigmatizada. Então, assim, exercício físico é primordial. Com certeza. Né? Primeiro porque termina aumentando a qualidade de vida daquela paciente, termina melhorando o humor, melhorando a disposição e, consequentemente, fazer com que tenha menos processo inflamatório nela. Exatamente. A dieta também. Então, a gente tem que ter cuidado também com a palavra inflamatório para não seguir por um caminho, né? Então, assim, vou tomar muito anti-inflamatório, vou fazer alguma coisa assim, porque eu vi no Google pela palavra inflamatório. Então, a gente tem que ter cuidado. É um processo inflamatório, sim, mas que tem que ser bem direcionado. E, como eu falei também, o tratamento para infertilidade, né? Então, aquela paciente que tem endometriose, necessariamente vai ter infertilidade? Não necessariamente. Mas pode cursar com infertilidade. E aí a gente precisa recomendar fazer tratamento conjunto com o médico da reprodução humana, para ver como é que a gente vai agir, se realmente vai precisar de uma fertilização in vitro, como é que a gente vai fazer.
vai manejar aí nesse sentido. Maravilha. E como a doutora falou, o tratamento ele deve ser personalizado. Às vezes existe uma combinação também de tratamento, mudança no estilo de vida. E é importante ressaltar que a endometriose não é algo pontual, então a mulher precisa ser acompanhada, ter um acompanhamento aí contínuo, continuado com a sua médica ginecologista, tanto pré-diagnóstico quanto pós-diagnóstico, pós-tratamento, para que realmente ela consiga ter a sua qualidade de vida restaurada. Então, é possível a mulher com esse diagnóstico de endometriose ter uma excelente qualidade de vida quando bem acompanhada. Então, doutora, eu quero agradecer muito pela sua contribuição. Realmente é um assunto muito amplo, né, que a gente estava Muito. falando, mas é muito importante a paciente que sente qualquer sintoma que a doutora relatou, dor nesse período menstrual, dor durante relação, então, todas essas questões, é importante a paciente procurar a sua médica de confiança para o devido diagnóstico e tratamento. E eu gostaria que a doutora desse suas considerações finais. Então, assim, importante ressaltar que esse tratamento, ele realmente é personalizado. Não tem como generalizar tudo o que eu falei. A gente precisa acolher bem essa paciente, porque às vezes já vem de uma longa história de muita dor. Então, é um tratamento também que precisa ser em conjunto, multidisciplinar. Então, acompanhamento com ginecologista, com nutricionista, com terapeuta ocupacional, se precisar, com fisioterapia, enfim. Precisa ter um arsenal de profissionais que realmente cuidem e acolham essa paciente para poder a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida dela. Isso é possível? Com certeza. A gente consegue atingir muitas pessoas assim de maneira positiva, fazendo esse acompanhamento. Então, não é porque você recebeu o diagnóstico de endometriose que fica estigmatizada de maneira nenhuma. A gente consegue, sim, ter uma qualidade de vida e uma vida saudável aí. Perfeito, então muito obrigada você que acompanhou esse episódio aqui do Ginocast Hípica e aproveita para compartilhar esse assunto, esse conteúdo com várias pessoas que você conhece e não perde, porque tem muito mais episódios chegando para você.